Olá, técnicos de segurança do trabalho ou futuros grandes técnicos. Vou falar um pouco para vocês nesta videoaula sobre acidentes de trabalho. Esse assunto cai muito na matéria de promoção da saúde e segurança do trabalho. Bem, é o curso todinho de segurança do trabalho passando sobre esse assunto. É um assunto muito importante. Eu vou mostrar uns slides para vocês. Eu gosto muito dos slides desse site aqui. Se qualquer coisa, se vocês quiserem, eu vou deixar aí no vídeo. Então, vamos lá, né? Consideram-se também como acidente do trabalho a doença profissional ou do trabalho, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Bem, doença. A doença profissional é a doença que você adquire e que tem relação com o seu trabalho. Um exemplo, os garimpeiros, que adquirem problemas respiratórios e pulmonares devido ao pó. Então, isso é uma doença profissional. E o do trabalho é aquele que acontece quando você está trabalhando. Exemplo, o trabalhador corta a mão ou perde um membro do corpo. Então, isso é um acidente do trabalho. Então, essa é a diferença entre a doença profissional ou a do trabalho. A profissional você vai tendo aos poucos, e a do trabalho é quando acontece um acidente. Acidente típico e acidente de trajeto. Acidente típico ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Exemplo, ocorre no local de trabalho que determina a lesão associada às atividades de trabalho desenvolvidas. Mas, se for no caso de o trabalhador teve uma contusão no braço direito após agressão sofrida por outro trabalhador dentro da empresa por problemas passionais. Então, isso não é caracterizado, não é de jeito nenhum como um acidente de trabalho. Já acidente de trajeto ocorre no percurso do local de residência para o de trabalho de deslocamento compatíveis com o percurso do ferimento do referido trajeto. Então, são acidentes de trajeto são que ocorrem após a saída de casa para o trabalho ou no retorno do trabalho para casa. Exemplo, o trabalhador ele pega o ônibus da empresa para ir para a fábrica e nesse caminho o ônibus bate em outro carro, ou o ônibus vira, ou o ônibus pega fogo. Então, isso é um acidente de trajeto. Tanto ele saindo de casa para ir para o trabalho, tanto ele saindo do trabalho para ir para casa. O que é acidente no trabalho? Acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou a temporária da capacidade para o trabalho. Bem, quando aqui se fala redução permanente, a redução permanente é no caso o trabalhador estava fazendo sua atividade normal no seu trabalho, usando a sua serra. Quando estava serrando a madeira, de repente a máquina ela trava, ela nem vai para trás nem vai para frente, e do que ele puxa, ele do que ele puxa, ele corta ou a mão ou alguns dedos. Então, isso é uma redução permanente. Aquele membro, ele nunca vai voltar. Ele vai ficar com aquelas sequelas para sempre. Então,
Essa é a redução permanente. Já a redução temporária, vamos se dizer, o trabalhador estava andando na empresa e e tem um setor que o piso está molhado, ele não vê que aquele piso está molhado, passa, escorrega, machuca o pé e vai ter que engessar, e depois de 15 dias ele já vai poder fazer suas atividades normalmente. Então, isso é uma redução temporária. Capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo. Esse é o pensamento da maioria dos trabalhadores, né? Que, que os técnicos de segurança vêm, vêm informando mais eles que esse capacete ele pode amenizar a queda desse tijolo aqui, ele pode morrer com a queda desse tijolo, mas com o uso do capacete pode amenizar a queda, ele não vai sofrer tantas sequelas quanto ele sofreria neste caso assim, sem nenhuma proteção. Licença médica em caso de acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. A partir do 16º dia, a licença é paga pela Previdência Social. Auxílio doença acidentário e auxílio acidente. Auxílio doença acidentário é o nome do benefício previdenciário recebido nas licenças superiores a 15 dias, causadas por acidente de trabalho. O valor recebido corresponde a 91% do salário de benefício. Não é exigido um número mínimo de contribuições. Estabilidade no emprego em caso de acidente de trabalho. É garantida estabilidade no emprego durante pelo menos 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário. Então, isso é lei, viu, galera? Onde atua o profissional de segurança do trabalho? Bem, ele atua em todas as esferas da sociedade onde houver trabalhadores. Em geral, ele atua em fábricas de alimentos, construção civil, hospitais, empresas comerciais e indústrias, grandes empresas estatais, mineradoras e de extração. Também pode atuar na área rural em empresas agroindústrias. Bem, o segurança do trabalho, ele atua em todos os cantos, até mesmo na sua casa. A gente leva o que aprendemos no curso de segurança do trabalho até para as nossas vidas, porque a todo momento estamos correndo em perigo, ou em casa, ou nas ruas, da ida do trabalho, da volta do trabalho, no trabalho. Então, todo momento corremos riscos e segurança do trabalho, levamos isso para nós mesmos, se tornamos mais observadores, mais detalhistas e buscamos sempre fazer o máximo de nós. Não serão consideradas como doença do trabalho. A doença degenerativa. Bem, gente, doenças degenerativas são doenças que vão degenerando o corpo, como, por exemplo, lepra, artrose e etc. Enfim, são todos aqueles males que deformam os ossos e o corpo em geral. A inerente ao grupo etário. A que não produz capacidade laborativa, ele não produz capacidade de trabalho. A doença endêmica, salvo comprovação de que resultou de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Doença endêmica, galera, doença endêmica é como, por exemplo, a febre amarela, malária, dengue, sarampo, doença de Chagas. Isso tudo são doenças endêmicas. Então, elas são consideradas como
elas não são consideradas como doença do trabalho, porque essas doenças, a maioria das vezes, você pega fora do trabalho, você estando exposto, como por exemplo a natureza, como se diz aqui, aí por isso ela não é considerada como uma doença de trabalho. Deve usar sempre, ficar livre de acidentes, sempre usar EPI, gente, nunca esquecer do EPI. EPI é fundamental para o trabalhador e para a qualidade de vida deles. O que é CAT? CAT. Bem, primeiro vou falar para vocês o que significa essa sigla CAT. CAT significa comunicação de acidentes do trabalhador, do trabalho. Bem, o que é CAT? É um formulário que deve ser preenchido para que o acidente seja legalmente reconhecido pelo INSS. Por exemplo, o CAT, gente, é um documento usado para comunicar o acidente ou doença de trabalho ao INSS. O INSS tem que estar por dentro disso aí. Quem deve preencher a CAT? O setor de pessoal da empresa é o responsável pelo preenchimento da CAT. Na falta de comunicação por parte da empresa, a mesma poderá ser feita pelo próprio acidentado. A CAT deve ser emitida logo após do acidente. Logo após o acidente. Pode ser emitido até o primeiro dia útil após o acidente. Se por acaso a empresa perder esse prazo, preencha a si mesmo. O que não pode é ficar sem preencher, tá, galera? Então, é isso aí. Até a próxima videoaula. Pretendo fazer outra videoaula sobre mapa de risco ou outra coisa assim. Então é isso aí, galera. Obrigado. Tomara que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.